Hora de conversar com Dora Kramer. A gente começa com o depoimento da Mayra Pinheiro, a CPI. Dora, que tal o desempenho da Capitã Cloroquina? Bom dia para você. Bom dia, Megali, Carla, Sheila, bom dia para todo mundo. Olha, depende sobre que prisma você olha, né? Assim, no formato, ela se saiu bem, não cometeu nenhuma impropriedade, foi ali, respondeu firmemente, se escorou muito na condição de médica para fugir do questionamento sobre gestão, e foi aí que ela acabou produzindo dados que não são favoráveis para o governo. Por isso que eu digo, sob esse prisma do que a CPI apura, ações e omissões, então, para o governo, ela não foi bem. Os dois pontos principais são aqueles que todo mundo vem ressaltando desde ontem, né? Que é a contradição sobre as datas, expôs a contradição sobre as datas de informação da falta de oxigênio em Amazonas, que o general Pazuello foi informado dia 10, ela falou que foi 2 dias antes, isso faz toda a diferença, e também sobre aquela tal da plataforma Tratikov, que ela também deu uma outra versão diferente do general Pazuello, e expôs que aquele negócio de hackeamento para justificar a retirada da plataforma, que na verdade foi retirada do ar, ela foi oficialmente lançada, e foi retirada por causa das críticas e principalmente de uma recomendação do Conselho Federal de Medicina, porque estimulava o uso da cloroquina. Com relação ao Amazonas, a Mayra deixou bem claro também como a negligência atrasou a providência em relação à falta de abastecimento de oxigênio, que significa que pessoas que estavam com a doença morreram sufocadas, tá? Porque o foco da equipe do Ministério da Saúde era o estímulo à cloroquina. Então, viram isso que ela mesmo descreveu como uma atitude caótica, e, no entanto, não ocorreu a ela saber exatamente por que aquela situação caótica estava ocorrendo e como é que o Ministério da Saúde poderia atuar para amenizar a situação. Nada, porque o foco foram para lá para fazer propaganda da cloroquina, que acabou sendo, gente, a estrela, né, do depoimento, um depoimento que poderia ser muito mais curto, não houvesse uma enorme perda. Oi? Não travou, mas voltou, Dora. Voltou. Tá bom. Uma enorme perda de tempo com a discussão se a cloroquina é útil, se não é útil, porque aí ela, na condição de médica, é evidente que ela leva vantagem nessa discussão. E daí? Não está na discussão, a questão da cloroquina já está posta, já está resolvida. Então, achei que perderam perderam muito tempo, e se a CPI for nesse ritmo de ficar gastando tempo com coisa que não é importante, nem a prorrogação dos 90 dias, 90 e mais 90, vai ser suficiente, porque, gente, estamos na 4ª semana, completando a 4ª semana. Foram ouvidas 10 pessoas, 11 com o doutor Dimas Covas na quinta-feira. Em um mês, 10 pessoas, então, realmente, quando a gente tem pela frente aí a possibilidade de governadores, prefeitos, infectologistas, cientistas, enfim, a volta de gente reconvocada, a CPI vai ter que dar um jeitinho, ajustar esse negócio, senão não vai ter mês 2001 nem 2022 que chegue. A gente fica girando, quando eu digo, são os senadores, né? Girando em torno de assuntos que não são produtivos, né, Dora? Então tal pessoa mentiu? Que importa? Isso é o relatório que vai dizer, baseado nos depoimentos, ou o que você achou da atitude do presidente. O Ernesto Araújo, uma dessas, deu uma resposta que foi menor que a pergunta, que era do Tasso Gereissati. Você não acha que as suas atitudes atrapalharam? Aí voltou pro Ernesto, não. A Mayra mesmo ontem, né, disse, eu tô aqui como técnica, eu não tenho que opinar sobre
como agiu ou deixou de agir alguém ou outra pessoa. Mas eu queria ouvir de vocês, ouvir da Dora também, porque a gente vai falar sobre essa aprovação da convocação de governadores, né, e tudo mais. Ontem, em determinado momento, a Mayra Pinheiro disse o seguinte: quando eu cheguei em Manaus, o que eu observei no sistema de saúde foi um caos total. As pessoas não passavam por triagem, era paciente Covid misturado com outros pacientes, aumentando ali a possibilidade de contaminação, sem seguir qualquer critério. E ela tocou muito nessa tecla e aí transferindo, né, de certa forma, a responsabilidade para os gestores locais. Agora eu pergunto, não haver uma gestão central, um posicionamento, critérios, protocolos por parte do Ministério da Saúde, isso não configuraria omissão? Omissão também não é responsabilidade, não pode ser responsabilizado o governo federal por não ter agido, não ter orientado esses governadores e as autoridades locais, Dora? Carlota, foste ao ponto, né? É a questão, lembra da teoria do domínio do fato, que foi usada pelo Supremo Tribunal Federal para condenar o Zé Dirceu, porque assim, ele tinha o domínio, ele tinha o controle de todos os fatos, ele era o mandante, o autor intelectual e o executor das ações incriminadoras. Eu aplico a mesma coisa, acho que por analogia, a gente pode tomar emprestado esse conceito e aplicar aqui no caso, porque o Megali disse muito bem, não adianta ficar perguntando o que você acha, o que você não acha, a CPI tem que demonstrar e não ficar listando quem acha e quem não acha. E demonstrar o quê? Quem é que tinha o domínio dos fatos das ações e omissões, esse é o escopo da CPI, na gestão da pandemia. Na minha opinião, o cerne da questão está nesse ponto que a Carla ressaltou, que é, primeira coisa, quando o presidente escolhe não liderar um processo, uma coordenação de ações, uma coordenação nacional, quando ele faz uma escolha, ele domina aquela situação. E ele escolheu usando, distorcendo uma decisão do Supremo Tribunal Federal que apenas afirmava a questão federativa, isso está na Constituição, o Brasil é uma federação e, portanto, os estados e municípios têm sua autonomia preservada. Ele usou isso para transferir responsabilidade. Escolheu, não fazer assim, escolheu estimular na população um procedimento perigoso em relação ao vírus. Escolheu não manter 2 médicos, inviabilizar a permanência de 2 médicos no Ministério da Saúde e entregar a pasta a um general cuja inaptidão para o cargo já começou a ficar estabelecida quando ele disse que não conhecia nada do SUS, Sistema Único de Saúde, em vigência no país há mais de 30 anos. E por aí foi, várias escolhas, quem que escolheu o atraso da vacina, tudo converge para o presidente e se inicia aí na recusa de assumir esse papel de coordenação, porque achava que isso poderia trazer prejuízos eleitorais. A opção do presidente por os seus intentos eleitorais, em detrimento do bem-estar da coletividade. Ô Dora, posso fazer uma perguntinha fora da nossa pauta diária? Ei, pode. Vamos lá. Eu vou dizer que não pode, igual o negócio da CPI. Não. Como é que fica, né? Ontem, no evento de um banco, Dora, o Arthur Lira disse, sem ser provocado, que o Bolsonaro está vivendo o seu pior momento por causa da falta de vacinas, por causa da demora no auxílio emergencial, e que o Lula está no seu melhor momento. A gente sabe como é que o Centrão funciona, né? O Arthur Lira é um dos líderes do Centrão. Funciona na base do carguinho, do dinheirinho, da verbinha, da emendinha. Nem toda frase tem algo por trás, mas em Brasília geralmente tem. E eu, quando vi essa frase do Arthur Lira, imaginei ele com aquela marquinha de remarcar preço, sabe, do supermercado. Como é que você viu aí, Dora, essa frase do Arthur Lira? Bom, primeiro que ela é uma constatação um pouco óbvia, assim, né? A gente lendo os números, nem dá para saber se o Bolsonaro não pode piorar, portanto, o pior momento é um juízo de valor. Nem dá para saber se o Lula não pode até melhorar. E também ao contrário, eu acho que o Arthur Lira fez aí o que ele quis dizer, eu acho que a imagem da marquinha de remarcação de preço
ela é muito boa. E ela continua funcionando. Acho que eu quis dizer exatamente isso. Olha só, a situação hoje é essa. Um está no pior, outro está no melhor. Essa situação pode se inverter, pode se manter e, sabe, aí é a ilação da gente. Bom, e aí a posição do Centrão é que vai se definir, vai ser definida por essa trajetória. E o que me chamou a atenção ali é que quando ele faz essa leitura da pesquisa, faz esse comentário, Megali, ele coloca logo ali, olha, negócio de terceira via não tem a menor condição. Isso quer dizer o seguinte, negócio de terceira via para nós não nos serve, porque isso pode ser uma outra maneira, e essa dicotomia de Lula e Bolsonaro, a gente atuando nessa polarização, ambos precisam da gente, muito, não é? E com ambos nós temos uma grande familiaridade, portanto, nós, Centrão, preferimos que a eleição se dê exatamente na moldura em que está sendo mostrada hoje pelas pesquisas. Onde já nadaram de braçadas. E Dora Kramer volta amanhã, então, com outras... Né, Dora? Um beijo para você, até amanhã. Tchau, até amanhã.